Sobre fundo grafite, um triângulo branco à esquerda com a palavra graduação. Processamento de linguagem natural, classificação de textos. Olá pessoal, sejam bem-vindos à sexta semana da nossa disciplina de processamento de linguagem natural. E essa semana a gente vai tratar de uma aplicação, uma das principais aplicações que a gente tem em PLN, que é a classificação de textos. O professor Márcio Porto Basgalup é branco de cabelo e barba castanhos. Usa camisa social bordô e calça jeans. No estúdio da Univesp, o docente está atrás de um púlpito de acrílico e manuseia um dispositivo para controlar a apresentação de slides, que aparecem ora em tela cheia, ora como efeito gráfico à esquerda do professor em um plano mais aberto do estúdio. Os slides têm fundo vermelho. Então a gente vai seguir um roteiro aqui, né, falar um pouquinho sobre o que seria a classificação de texto, então fazer uma introdução, né, sobre o tópico, depois entrar um pouco mais de detalhes, exatamente o que seria a classificação de texto, de que forma que a gente pode fazer esse tipo de classificação, né, e alguns exemplos e aplicações que a gente pode ter aí com processamento de textos, né. No primeiro slide, os tópicos lidos pelo professor. 1. Introdução. 2. Classificação de textos. 3. Exemplos e aplicações. Bom, primeiro, né, para a gente lembrar, né, que a gente utiliza normalmente o conceito de embeddings, né, para poder fazer a representação dos nossos textos. A gente viu diferentes tipos de formas de representação dos textos, né, porque a gente sabe que um texto ele tem bastante conteúdo, né, então há várias formas distintas, né, da gente conseguir representar esse texto, e claro que a máquina trabalha de uma forma diferente da nossa, né, não é uma tarefa tão simples para a máquina trabalhar com esse texto, como a gente já viu isso bastante nas outras semanas do nosso curso, né, e a gente acaba tendo outras formas de fazer essa representação, né, que facilitam algumas tarefas em detrimento de outras e etc, né. No slide intitulado Introdução às Informações, o conceito de embeddings refere-se a uma representação em um espaço vetorial contínuo de menor dimensionalidade, aprendida ou gerada a partir de uma representação de maior dimensionalidade. As embeddings podem ser aprendidas/geradas para variáveis discretas. Exemplos: documentos, sentenças e palavras. Ao gerar uma representação de menor dimensionalidade, deve-se tentar preservar as características do espaço de maior dimensionalidade. Ao gerar um espaço de menor dimensionalidade, o processamento por parte dos algoritmos de aprendizado de máquina torna-se mais rápido e consome menos espaço. E uma das principais, né, formas da gente representar e trabalhar com texto, que são muito utilizadas, né, não só agora, mas como já há um bom tempo, né, são as embeddings, né, principalmente por quê? Porque ela diminui bastante, né, significativamente, dependendo do foco, né, do nível que a gente quer fazer essa redução, da dimensionalidade. Ela diminui muito a dimensionalidade das nossas representações, principalmente quando a gente compara, né, com aquelas representações de bag of words, por exemplo, né, que uma também das principais vantagens de a gente trabalhar com embeddings é que a gente elimina ou reduz muito, né, a nossa esparsidade dos dados, né, porque o embedding ele faz uma representação em que a gente consegue, né, criar representações de uma forma que os valores que a gente tem ali para cada texto, eles acabam praticamente sendo todos preenchidos, né? Não tem mais aquele problema dos zeros, né? E ganha também bastante informação, assim, principalmente quando a gente vai fazer aquelas operações, como a gente viu também nas outras aulas, né? Para fazer uma soma, por exemplo, de rei com rainha e diminuir mulher, a gente vai ter lá que o resultado pode ser um homem, por exemplo. A gente coloca algum contexto, uma semântica, na verdade, né? Na nossa representação, né? E a gente viu também, né, que essas embeddings, elas podem ser aprendidas, né? A gente viu que isso pode ser feito, por exemplo, com o nosso modelo Word2Vec, né, que trabalha com redes neurais, que é o que a gente também está vendo durante essa semana, né, redes neurais artificiais, né, e a gente acaba tendo essa menor dimensionalidade, que eu mencionei para vocês, né, e tenta preservar essas características de espaço, né, do espaço da maior dimensionalidade, né. Então a ideia é que a gente tenha muito ganho quando a gente trabalha com embeddings, né, e uma das principais vantagens também do embeddings, que é o que a gente está focando aqui nesse primeiro slide dessa apresentação, é que facilita muito também o trabalho depois dos nossos classificadores quando a gente vai trabalhar com classificação de textos e trabalhar com algoritmos de classificação de aprendizado de máquina para poder
lidar com esse tipo de problema, né? Em novo slide, os tópicos. A análise inteligente de textos tem muito destaque e muitas aplicações nos dias atuais. Isso pelo fato de que dados textuais são comumente utilizados para transmitir/trocar informações. E-mails, artigos em jornais, notícias e revistas, relatórios e livros, mensagens em aplicativos, postagens em redes sociais, páginas web. À direita dos tópicos, ilustração de um cilindro azul dividido por 3 linhas horizontais. Ele está conectado a diversos ícones de plataformas online: Facebook, Twitter, Wikipédia, um envelope, um documento de texto, um globo terrestre com um cursor, YouTube e Reddit. Então aqui, para a gente ter uma ideia do que a gente pode fazer, né, com processamento de texto, com classificação de texto, né, tem algumas ideias aqui, na verdade, de análise inteligente de texto no geral, não exatamente na classificação, né, porque a gente pode ter aqui também aplicações de agrupamento, como a gente vê aqui fazer. É muito comum, né, que a gente trabalhe com troca, né, com transmissão e troca de informações, por exemplo, com e-mails, artigos em jornais, relatórios e livros, né, tudo isso vai gerar dados para nós que a gente pode utilizar depois para fazer esse processamento, né. Então, a gente, só para ter uma ideia do que a gente tem de conteúdo, o que a gente tem de possibilidades de texto para trabalhar, né, todas as aplicações que a gente está vendo aqui, né, postagens em redes sociais e páginas web, etc., né, tudo isso lida muito com texto, né. Novo slide com as informações. Além da facilidade de trocar ou armazenar informações textuais, o formato textual ocupa menos espaço que outros formatos, como o áudio, por exemplo. Abaixo, imagens da interface de um sistema operacional. Na parte superior da interface há 2 arquivos, ícone com as letras A, B, C, arquivo _ texto.txt, 355 bytes, texto, terça, 27 de outubro de 2020, 13 horas, 29 minutos e 38 segundos, 04. Ícone de uma nota musical, leitura, texto, ponto, OGG, 371,6 kbytes. Áudio, terça, 27 de outubro de 2020, 13 horas, 29 minutos e 38 segundos, 04. Na parte inferior da interface, o texto. Olá, caros alunos. Este é um texto para demonstrar para vocês a diferença de armazenamento entre um arquivo em formato texto e, posteriormente, o arquivo de áudio, que será gerado a partir da leitura desse texto. Além da diferença de tamanho, analise também a diferença de tempo para absorver o conteúdo desse texto e do conteúdo do áudio. Em seguida, o restante dos tópicos do slide. A análise do conteúdo, tanto computacionalmente quanto por um humano, também é mais rápida. Além disso, o formato textual permite consultar e recuperar informação mais facilmente. Então, dados para a gente trabalhar, para a gente processar, dados textuais, a gente não vai faltar, né? Aplicações são diversas, né? E a gente tem algumas vantagens dos textos em relação aos áudios, por exemplo, né? A gente sabe que para armazenar texto é muito mais, ocupa bem menos espaço, né, em relação ao áudio, né? Embora seja difícil de processar o texto, mas é menos difícil do que processar o áudio, né? Fazer análise, né, de conteúdo, né? Tanto pelo ser humano quanto por um áudio. Então, às vezes, dependendo de como que é um áudio, a gente consegue fazer melhor, mais rápido, utilizando o texto em relação ao áudio, né? E também permite, assim, consultar e recuperar informações de forma mais fácil, porque o áudio normalmente a gente teria que ouvir ele inteiro e às vezes ouvir de novo, né? Não consegue trocar, né? No texto, a gente está no parágrafo, pula para 2, 3 parágrafos à frente só na mudança da direção do olho. No áudio já não é tão simples assim, né, para a gente fazer, né? Então tem algumas vantagens aí de trabalhar com texto, né? No slide, as informações. Dar ao computador a habilidade de compreender conteúdos textuais pode ser útil para diversas aplicações, para o entendimento do comportamento humano e para dar vantagem competitiva às empresas. Exemplos de aplicações envolvendo a análise inteligente de textos, organização automática de documentos, filtros de spam ou o roteamento de e-mails para departamentos específicos, análise de sentimentos, sumarização de documentos, recomendação, detecção de intenções de suicídio ou determinar o perfil psicológico de acordo com as postagens. Então, essa nossa ideia aí, né, o avanço que a gente tem do computador, né, e principalmente na área de aprendizado de máquina, né, de tentar
copiar e tentar utilizar a forma com que o ser humano lida com algumas tarefas, né, nos coloca aqui também uma série de aplicações, né, que permite que a gente faça essa análise inteligente, né, em relação a textos. Análises no sentido, no contexto geral, vamos dizer, né. Por exemplo, a organização automática de documentos, isso é bastante interessante, embora a gente possa tratar isso como uma tarefa de agrupamento, né, não uma tarefa de classificação, mas é uma tarefa inteligente de aprendizado de máquina, né, fazer filtragem de spam, de e-mails, né, de spam, né, ou roteamento para determinados departamentos específicos, né? Então, o simples tarefa de classificar um e-mail como spam ou não, que vocês estão acostumados a fazer, né? A gente já viu isso como exemplo quando falou sobre a questão de ser dados balanceados ou desbalanceados, né? Normalmente, porque a maioria dos e-mails, eles acabam sendo não spam, né? Fica uma tarefa desbalanceada, mas a gente vê também que é uma análise de um processamento de texto, né? Então, basicamente, o que é feito lá dentro? Uma classificação. A gente pega aquele e-mail, aquele texto, como entrada e classifica aquele texto como sendo spam ou não, antes de decidir para onde eu vou colocar. Se eu vou colocar ele na caixa de entrada ou se eu vou colocar ele na caixa de spam, né? E aqui a gente tem várias outras aplicações, como análise de sentimentos, sumarização de documentos, recomendação e etc, né? Em novo slide, o título Classificação de textos e as informações. A classificação automática de textos é uma das tarefas mais utilizadas quando envolve textos escritos em linguagem natural e inteligência artificial, isto é, a análise inteligente de textos. A classificação automática é a atribuição de um rótulo, valor discreto, a um exemplo não rotulado ou novo exemplo. Na sequência, uma imagem com duas colunas à esquerda, uma composta por maçãs verdes e a outra por cupcakes amarelos. Elas representam training data. As duas colunas indicam um componente rotulado como Machine Learning Model, que está ao centro e é representado por duas engrenagens pretas. Na parte inferior da imagem há um cupcake laranja denominado Unseen and Unlabeled Data, do qual parte uma seta direcionada às engrenagens e das engrenagens sai uma seta que indica um texto à direita, Class Cupcake. Certo? Bom, então o que seria, falando mais especificamente agora sobre a classificação de textos, né? A classificação automática de texto, né? Então ela é uma das tarefas que a gente mais utiliza, né? Envolvendo texto, envolvendo processamento de linguagem natural, né? Envolvendo análise inteligente de texto, né? Então, basicamente, o que significa isso, pessoal? Que a gente vai atribuir a um texto inteiro, isso, claro, o texto inteiro vai ser sempre subjetivo em relação ao que a gente está querendo resolver, pode ser um documento, pode ser uma notícia, pode ser uma sentença, uma frase, um parágrafo, né? Isso tudo vai depender do nível de abstração que a gente está trabalhando, né? Qual o interesse que a gente está querendo classificar, né? Mas a ideia é que a entrada sejam palavras, né? Umas sequências de palavras, e a saída vai ser um rótulo, vai dizer, ó, esse cara aqui é de uma classe A ou de uma classe B. Então, basicamente, a ideia é rotular o texto por completo, certo? Novo slide com as informações. Portanto, a classificação automática de textos envolve atribuir automaticamente um rótulo a um texto completo, documento, ou ainda as partes do texto, parágrafos, sentenças ou sequências de palavras. Abaixo, a ilustração de uma pilha de papéis com o título no cabeçalho da primeira página, Raw Text Data. Dela partem 3 linhas e cada uma indica uma outra pilha de papéis que representam de cima para baixo Technology, Sports e Fashion. Em seguida, a continuação das informações do slide. A classificação automática é bem flexível no sentido de que para um mesmo texto, diferentes rótulos podem ser atribuídos, de acordo com o gosto do freguês. E aí a gente tem aí, né, a gente já aprendeu, né, como que se trabalha com aprendizado de máquina, a gente já viu isso nas semanas anteriores, né? Então a gente vê que é uma grande oportunidade para a gente trabalhar também com os nossos algoritmos de aprendizado de máquina para fazer essa classificação de textos de forma automática, né? Então qual que seria a ideia? Normalmente o que a gente faz? A gente aprende o conhecimento para depois, por fim, normalmente 99% dos casos, né? A nossa ideia é fazer uma previsão, né? Ou seja, aprender com os documentos que a gente tem, né? Com os textos que a gente tem, qual é o rótulo que ele pertence, para depois poder utilizar esse nosso classificador que a gente gerou, esse conhecimento que a gente adquiriu para fazer a previsão do rótulo, rotular documentos, textos que a gente não sabe qual é, né? Então a ideia basicamente é essa, né? Então isso, claro, a gente pode ver que isso tudo que a gente está conversando, né, o tipo de rótulo, tudo vai depender do interesse também da aplicação. Então às vezes a gente tem os mesmos textos que a gente pode querer rotular de formas distintas. Nós vamos ver alguns exemplos aqui, né? Até fiz uma brincadeira para vocês, né?
para a gente entender basicamente. No slide, uma imagem como exemplo. Na parte superior, há um conjunto de botões coloridos que representam os rótulos pré-definidos. Paulista, botão vermelho. Carioca, botão verde. Gaúcho, botão azul. Brasileiro, botão preto. Abaixo, uma notícia com o título: Soy louco por Tri. Grêmio vence Lanús de novo e é campeão da Libertadores. Da notícia parte uma seta para a direita que indica o classificador automático, representado pela ilustração de um cérebro humano com pontos pretos conectados entre si por linhas e um balão de fala com um fluxograma. Do classificador automático sai uma seta direcionada a um botão azul, à direita rotulada como Gaúcho. Vamos supor que a nossa entrada sejam notícias, né? Notícias de um website, como eu coloquei aqui, peguei uma notícia do Globoesporte.com, né? E falando um pouquinho sobre isso à época, em 2017, não faz tanto tempo assim, né? Quando o Grêmio venceu a final da Libertadores da América e foi campeão, né? Tricampeão da Libertadores, né? E aí a gente pode classificar textos, né? Notícias, de acordo com interesses diferentes. Por exemplo, aqui a gente pode fazer esses rótulos, né? Definir previamente esses rótulos e querer classificar, dizer, ó, que rótulo dentre esses que eu estou colocando aqui pertence esse texto aqui. Então a gente pode olhar aqui nesse nível, né, de interesse, né? Ó, ele é paulista, carioca, gaúcho ou brasileiro. A gente colocou alguns rótulos assim para tentar classificar esse texto. Aí a gente vai lá, faz a classificação e classifica como gaúcho, provavelmente porque o Grêmio é um time do estado do Rio Grande do Sul, né? Novo slide com a mesma imagem do slide anterior e as seguintes alterações. Nos botões de rótulos pré-definidos. Inter, botão vermelho. Juventude, botão verde. Grêmio, botão azul. Brasil, Rio Grande do Sul, botão preto. A seta que sai do classificador automático indica à direita um botão azul rotulado como Grêmio. Bom, outra forma de fazer esse rótulo, né? Agora a gente vai rotular de diferentes formas. Vamos colocar nomes específicos de times, né? De clubes de futebol. Então a gente colocou aqui, ó, definimos esses rótulos aqui: Inter, Juventude, Grêmio e Brasil de Pelotas, por exemplo, né? A gente vai lá e faz uma classificação, aprende, e a partir do que a gente aprendeu com o nosso conhecimento, com uma base de dados, né? Ou seja, textos que já têm previamente esses rótulos para diferentes notícias, algumas fazem parte do Inter, outras do Grêmio, do Juventude, etc., do Brasil, né? E a gente vai lá e classifica esse nosso aqui agora como sendo do Grêmio. Por quê? Porque é uma notícia que é relacionada com o Grêmio, né? Em um novo slide, a mesma imagem do slide anterior com as seguintes alterações nos botões de rótulos pré-definidos. Interessante, botão verde. Não interessante, botão azul. A seta que sai do classificador automático indica à direita um botão verde rotulado como interessante. A gente pode trabalhar também com rótulos de níveis mais altos de abstração. Ó, eu quero saber se essa notícia aqui é interessante ou não é interessante. É só isso, né? Isso se usa bastante, nós vamos ver mais adiante também, quando a gente trabalha com análise de sentimentos, né? A gente acaba não trabalhando com texto por completo, mas com sentenças, normalmente, né? E saber se aqueles comentários, alguma coisa do gênero, têm um feedback positivo, né? Ou negativo, por exemplo, né? Então, aqui um caso de uma classificação binária. Ó, a notícia é interessante ou não? A gente vai lá, coloca como sendo interessante aqui, por exemplo, né, na classificação desse documento. Novo slide com a mesma imagem do slide anterior com as seguintes alterações nos botões de rótulos pré-definidos. Melhor time do mundo, botão azul. Resto, botão vermelho. A seta que sai do classificador automático indica à direita um botão azul rotulado como melhor time do mundo. Ou ainda, né, fazer uma brincadeira final aí com vocês, né? A gente poderia classificar uma sequência de documentos e classificar aqueles que fazem parte do melhor time do mundo ou do resto, né? E aqui, claro, a gente colocaria o Grêmio como sendo o melhor time do mundo. Vocês devem imaginar já que eu estou usando esse exemplo aqui porque eu sou torcedor do Grêmio, né? Naturalmente, né? Certo? Novo slide com outros exemplos. Nele, uma imagem é dividida em 3 linhas e 2 colunas. Domínio à esquerda e rótulos à direita. A coluna rótulos é subdividida em 2 partes, as quais são compostas por botões coloridos enfileirados. Primeira linha, domínio, ícone de um envelope branco em um fundo azul. Rótulos, parte 1, spam vermelho e não spam verde. Parte 2, finanças, roxo, saque azul e RH laranja. Segunda linha, domínio, ícones de microscópios e átomos. Rótulos, parte 1, geografia, azul, biologia, vermelho e computação, roxo. Parte 2, banco de dados, azul, sistemas distribuídos, vermelho e inteligência artificial, roxo.
Terceira linha. Domínio. Ícones das redes sociais Twitter, pássaro azul, e Facebook, letra F branca em um quadrado azul. Rótulos. Parte 1, negativo, vermelho, neutro, cinza e positivo, verde. Parte 2, ofensivo, laranja e não ofensivo, azul. Então aqui a gente tem vários outros exemplos de classificação que a gente pode se deparar aí, né, na nossa jornada aí, né. Então aqui tem alguns exemplos, né, dependendo de domínios, aqui alguns rótulos diferentes que a gente pode colocar, por exemplo, e-mails, né, no domínio de e-mails, a gente classificar como sendo spam ou não, ou classificar até por áreas. A gente vê que no próprio Gmail tem feito isso, ele cria alguns labels lá que ele vai colocando quando é alguma coisa de notícias ou quando é coisa, um e-mail relacionado a propagandas, por exemplo, né? Então, isso já é feito, a gente já vê isso bastante no dia a dia, né? A gente tem outras informações aqui que a gente pode colocar, rotular de formas distintas, como, por exemplo, aqui os tweets ou comentários em Facebook e colocar algum sentimento, que nem eu mencionei para vocês, né? Como negativo, positivo ou neutro, ou como ofensivo e não ofensivo. Então, tudo isso vai depender do interesse, né? Como que a gente vai fazer para criar esses rótulos, né? Definir esses rótulos para depois fazer esse aprendizado e fazer a classificação dos nossos documentos, né? Em novo slide, o título, classificação de textos e as informações. Devido ao grande volume de dados gerado nos dias atuais, é muitas vezes humanamente impossível organizar, analisar e extrair conhecimento embutido nas informações textuais. A classificação automática de textos pode apoiar em tais tarefas. Permite organizar e gerenciar roteamentos, filtragens e atribuições de metadados. Permite analisar e extrair conhecimento, estatísticas dos rótulos atribuídos aos documentos, análises descritivas e preditivas de web sensors, conjunto de regras ou valores que sumarizam os padrões presentes na coleção de documentos. Bom, então a gente percebe aí, né, que, como eu mencionei para vocês, né, que é uma aplicação que a gente tem muitos dados gerados, né, quantidade altíssima de dados, e isso demanda, claro, com que a gente trabalhe com técnicas cada vez mais avançadas, vamos dizer, né, para poder lidar com essa quantidade de informação e com a complexidade que a gente vai tendo, né, à medida que o tempo vai passando, a gente vai tendo mais dados e mais complexidade de dados e mais quantidade também. Então, tudo isso demanda, né, outras técnicas, outros métodos para a gente ir sempre melhorando o estado da arte, né. E aí tem mais algumas aplicações para vocês darem uma olhada, né. No slide, os exemplos de aplicação: organização e recuperação de documentos, filtragem e organização de notícias, recuperação de informação, sistemas de recomendação, classificação de e-mails, detecção de spams e resposta automática, mineração de opinião/análise de sentimentos, identificação de crimes, respostas às questões, classificação de intenções, aplicações em outros domínios com características semelhantes às textuais. Então aqui, o que a gente poderia ter aqui de aplicações mais específicas, né? Só para deixar claro. Então para vocês, agora tratando especificamente de classificação de textos, né? Organização e recuperação de documentos, filtragem e organização de notícias, a gente vê bastante isso também, recuperação de informação, sistemas de recomendação baseado em textos, a gente vê muito baseado em perfil de usuário e compras, mas a gente pode ver baseado em texto também. Pega uma empresa que faz propaganda, começa a fazer pesquisas em redes sociais, por exemplo, pegar comentários das pessoas e começar, a partir disso, começar a fazer marketing direcionado, por exemplo, né? Uma ideia bem simples, né, que as empresas usam muito hoje. Não é à toa que a gente fica recebendo notícias, a gente faz alguma busca, alguma coisa no Google, lá pelas tantas a gente está recebendo e-mail, né, sugerindo coisas que a gente está querendo comprar, né? Então, tudo isso aqui são aplicações que a gente pode tratar, né? Claro, são tarefas gerais de classificação, nesse caso aqui sendo como entrada textos, né? Então, são várias aí. Identificação de crimes, inclusive. Então, às vezes a gente foca muito em aplicações, mas isso aqui não é bom, não é? É ruim porque invasão de privacidade. Tem essas questões éticas também que são bem importantes e devem sempre ser trabalhadas, né? Isso vale muito para a parte de imagens, né? Mas vale também para textos, né? A gente tem essa preocupação, mas também ajuda muita coisa, também no caso aqui, identificação de crimes, né? Muitos crimes aí foram evitados, né? Brigas de torcida de futebol, por exemplo, ou ameaças a gente viu na época das eleições também, muitas ameaças, as pessoas se juntando para fazer atentados, etc. E a polícia trabalha muito com isso também, né? Para poder fazer a identificação a partir de mensagens e tal, porque não tem como ficar olhando tudo
vasculhando e dependendo do olho humano para fazer isso, porque não tem como trabalhar com tanta informação, né? Então isso tudo é feito de forma automática, né? Novo slide com um título Classificação textual com AM e abaixo a imagem de um fluxograma. Da esquerda para a direita, a primeira etapa. Coleção de documentos rotulados, composta pelos documentos manualmente classificados, representados pela ilustração de conjuntos de documentos em vermelho, azul e verde. Uma seta conecta os documentos rotulados a um ícone de engrenagem cinza, denominado indução de um modelo de classificação. Em seguida, uma seta indica um bloco com gráficos que é identificado como modelo de classificação. No canto superior direito, ilustração de documentos em branco, da qual parte uma seta para a esquerda, direcionada a um modelo de classificação. Uma seta apontada para baixo sai de modelo de classificação e indica um conjunto de documentos coloridos, vermelho, azul e verde, identificados como documentos automaticamente classificados. Bom, então basicamente a ideia aqui, né, que a gente estava conversando, né, classificação textual, tudo isso que a gente conversou para chegar, né, na parte que é mais interessante, vamos dizer assim, mais interessante, que é trabalhar com textos e o aprendizado de máquina, que é o que se tem utilizado, né, ultimamente para poder lidar com todas essas tarefas, não especificamente de classificação, mas basicamente todas as tarefas que envolvem PLN, né? Por exemplo, tradução de textos, que não é uma classificação, mas também trabalha muito com aprendizado de máquina, né? Mas aqui, no contexto de classificação, né, então a gente vê que a gente vai ter uma coleção, partindo de uma coleção de documentos previamente rotulados, a ideia é fazer a indução de um modelo de classificação, que a gente já viu como, já viu que existem várias formas de representar o conhecimento e já viu também que para cada uma dessas formas de representação do conhecimento, ou para cada um desses modelos de representação de conhecimento, a gente tem diversos algoritmos de indução que partem de um conjunto de dados de entrada e geram, né, esse modelo de representação de conhecimento. Feito isso, a gente vai ter esse modelo, que é um modelo de classificação, que a gente vai poder utilizar, então, quando chegar novos documentos, que a gente não tem, né, esse rótulo, a gente não conhece esse rótulo, né, fazer a previsão do rótulo, né, então classificar esses caras aí de acordo com o conhecimento que foi adquirido com os documentos de origem, né, que a gente já tinha todos rotulados, né? Então aí a gente tem esses documentos classificados de forma automática, mas claro, inicialmente a gente precisa adquirir esse conhecimento para poder depois aplicar nesses documentos novos, né? Em novo slide, título Abordagem clássica e uma imagem com um fluxograma em 4 etapas interligadas por setas para a direita. Etapa 1. Coleção de textos representada por ícones de documentos azuis. Etapa 2. Representação em formato estruturado com os ícones de uma tabela e uma rede formada por pontos conectados por linhas. Essa etapa está envolta por uma moldura vermelha que indica a representação no modelo espaço vetorial. Etapa 3. Aprendizado de máquina, ilustrada por um monitor com uma pessoa de perfil com engrenagens no cérebro e linhas partindo dele. Etapa 4. Organização, análise e extração de conhecimento, com gráficos e ícones de pastas. Abaixo da imagem, os tópicos: representações, formato estruturado, limpeza, padronização dos termos. E a abordagem clássica que a gente tem para isso, pessoal, a gente vai ver que se usa muito ainda, e principalmente em relação ao que tem se usado de mais atual, se usa as duas coisas muito ainda em conjunto, vamos dizer, né? Mas a abordagem clássica, o que seria? A gente pegar esses nossos textos, como é que a gente vai gerar? A gente aprendeu como é que trabalha com aprendizado de máquina, né? Ele não trabalha com texto, né? Com o documento inteiro, né? A gente precisa ter uma representação estruturada para isso, né? E o que seria essa representação no formato estruturado? Uma tabela atributo-valor, por exemplo. Uma tabela atributo-valor em que as linhas a gente teria os nossos documentos, cada documento seria uma linha, e nas colunas a gente teria as informações, as features, né, atributos ou características desses documentos, né? A partir disso, então, a gente constrói o nosso algoritmo de aprendizado de máquina e aí faz todo o processo que a gente está aprendendo aqui, né? A parte da representação, a gente passa pela etapa de limpeza, padronização dos termos, tudo aquilo que a gente viu, né, que a gente trabalha já quando vai utilizar algoritmos de aprendizado de máquina, né? Feito isso, né? Então, um exemplo bem claro aqui que é bem utilizado, vamos representar os textos como? Vamos utilizar os embeddings. Beleza, vamos utilizar os embeddings, então a gente vai ter já o nosso formato de acordo com o que a gente está precisando, as linhas vão ser os documentos, nas colunas vão ser os embeddings que foram gerados e os valores vão estar todos lá bem distribuídos, etc, né? A partir disso, a gente também vai trabalhar, né, não com a parte do pré-processamento feito anteriormente do texto, que isso também é feito antes da gente ter os nossos embeddings, né? Mas também a parte de pré-processamento necessária para trabalhar com os algoritmos de aprendizado de máquina. Então, alguns deles exigem algumas modificações, algumas
alguns pré-processamentos específicos para poder trabalhar, por exemplo, alguns só trabalham com número, outros só trabalham com valores categóricos, etc. Então, tudo isso a gente vai continuar fazendo, né? De forma que vocês já viram nas semanas anteriores, né? No slide, uma imagem dividida na horizontal em duas partes. A. Training e B. Prediction. Em Training, há um retângulo denominado Label. Dele parte uma seta para a direita que indica Machine Learning Algorithm. Abaixo de Label há um ícone de um documento que representa Input, do qual parte uma seta direcionada a um bloco rotulado como Feature Extractor, que indica o termo Features, representado por barras retangulares alinhadas horizontalmente. Features está conectado a Machine Learning Algorithm. Abaixo, na parte Prediction, há um ícone de um documento que representa Input, do qual parte uma seta direcionada a um bloco rotulado como Feature Extractor, que indica o termo Features, representado por barras retangulares alinhadas horizontalmente. Features está conectado a Classifier Model, o qual aponta para Label à direita, de Machine Learning Algorithm. Em Training, parte uma seta para baixo que indica Classifier Model em Prediction. Na parte inferior do slide há uma segunda imagem. Nela, um conjunto de dados em formato tabular. É mostrado duas colunas principais. Texto com Summer, underline, Complaint, underline, Narrative e Classe, Product. Uma seta com um ponto de interrogação parte dos dados e indica uma outra tabela à direita. Na segunda tabela, há colunas rotuladas como atributo 1, ponto de interrogação, atributo 2, ponto de interrogação, atributo 3, ponto de interrogação, reticências, atributo N, 1, ponto de interrogação, atributo N, ponto de interrogação e classe. As colunas de atributos contêm valores não identificados que são representados por pontos de interrogação. Então aqui, só para deixar bem claro para vocês como que seria essa classificação de texto da forma tradicional, que nem eu mencionei para vocês, né? Então a gente teria aqui a etapa de treinamento, né? Que seria a partir do input que a gente tem aqui, que é a nossa entrada, né? O nosso texto, a gente faria essa extração de features, que na verdade aqui seria a nossa representação, vamos dizer, por exemplo, em embeddings, né? Feito isso, a gente vai ter os nossos embeddings ali, vamos utilizar então essa tabela atributo-valor com os embeddings para poder construir esse nosso algoritmo esse nosso modelo, né, de machine learning, né, utiliza esse algoritmo para poder construir o conhecimento, o modelo, para depois, então, a etapa de previsão. Né? Essa é a etapa de treinamento, que, ou seja, que é a aquisição do conhecimento, é a construção do modelo, depois aqui é só a parte de previsão, que seria o quê? Né? Para os documentos que a gente quer classificar agora, que a gente não sabe o rótulo, a gente vai ter que colocar ele também naquela forma de representação, né? Extrair os embeddings, etc. e tal, mudar para essa mesma representação, por quê? Porque essa representação é a entrada do nosso modelo. A gente precisa colocar no mesmo padrão, né? Feito isso, a gente utiliza esse modelo de classificação que foi construído aqui a partir do treinamento, né? No treinamento, a gente gerou esse modelo, que é o que representa o conhecimento, e faz a previsão, então, do rótulo, né? Do nosso documento novo que está chegando aí, a gente não conhecia previamente esse rótulo, né? Então, basicamente, o que a gente está fazendo aqui, né? Essa parte, os nossos textos seriam representadas por cada uma dessas linhas, cada linha seria um texto, e aí a gente teria um atributo especial, que seria o atributo classe, né, que normalmente a gente coloca como último atributo, e é aquele cara que define qual é o rótulo. Né? O docente indica as duas colunas de dados à esquerda. Então a ideia sempre é, a partir desses valores de entrada, definir, né, o mapeamento, né, de entrada seria tudo que está aqui dentro, e a saída dizer qual é o valor da classe. Né? E a gente, claro, na hora de fazer a representação, teria algo desse tipo que nem eu mencionei para vocês, uma tabela atributo-valor, né? Certo? Novo slide intitulado Abordagem Atual, no qual uma imagem ilustra o funcionamento de uma rede neural. À esquerda, páginas de textos sobrepostas. Na página do topo, a sigla RGBD está destacada em vermelho e ampliada por uma lupa. Da sigla parte uma seta que indica o vetor XY do diagrama de rede neural ao centro. As entradas do diagrama são representadas por vetores dispostos em círculos na vertical, rotulados como X0, X1, reticências, XI, reticências XF-1 e XF. Linhas pretas interligam as entradas e os círculos enfileirados na vertical que compõem as quatro colunas da rede neural. Entre alguns dos círculos há reticências. À direita da quarta coluna, há outros círculos com os vetores de saída, rotulados como Y0, Y1, reticências, YI, reticências YM-1
YM. A saída Y0 está associada à categoria Computer Science e a saída YM está associada a Medical Science. A abordagem mais atual que a gente tem, pessoal, se trabalha também, né? Se trabalha muito com embeddings, mas a gente teria uma representação, vamos dizer assim, de uma forma bem genérica, falando para vocês, uma representação diferente internamente, vamos dizer assim, né? Que são internamente é o quê? As nossas redes neurais profundas, que a gente vai trabalhar isso na próxima semana, tá? Então a gente tem um pouco mais de, ultimamente que se tem utilizado, não é só apenas a representação por embeddings, a gente trabalha com as redes neurais profundas, que elas acabam extraindo mais informações, vamos dizer assim, desses textos, né? Que a gente chama de contextos e etc. Nós vamos ver isso com mais detalhe e acabo fazendo a classificação e tendo os melhores resultados aí no estado da arte, tá? Então, na aula de hoje, a gente fez uma introdução, falamos um pouquinho sobre classificação de textos e alguns exemplos e aplicações aí, nos preparando para nossa próxima videoaula, que vai ser falar um pouquinho sobre redes neurais profundas, tá bom? Até mais então, pessoal. Sobre fundo branco, 2 retângulos vinho e cinza alternam-se nas laterais. No centro da tela, os créditos em letras pretas. Governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação. Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Univesp. Presidente Marcos Borges, diretora acadêmica Simone Telles. Audiodescrição Núcleo de Acessibilidade Flictis, roteiro Samara Oda, revisão Marina Bragiato, consultoria Sidney Tobias, gravação Leandro Ribeiro, narração Thaís Lenk.